Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, estou ao vivo com vocês. Agora eu vou ficar ao vivo também com a galera do Facebook. Já quero saudar o meu colega de magistério, Alexandre Zamboni, grande penalista, já está aqui presente, né, Alexandre? Tamo junto lá no CERS. Deixa eu entrar ao vivo com a galera do Facebook. Vamos lá. Agora sim, ao vivo para os dois canais, estou ao vivo com a galera do Facebook e também com a galera do Periscope. Hoje eu escolhi trabalhar com vocês essa história do desacato. Afinal, desacato é crime, não é crime? O STJ chegou a decidir que não era crime, não era convencional se punir o delito de desacato, etc. Vamos entender toda essa situação. Vamos juntos? Então eu agradeço a presença de todos. O Periscope está me avisando que vários seguidores estão assistindo pela primeira vez o vídeo. Obrigado. Já alerto que é muito importante vocês diminuírem o número de mensagens para não travar. Sejam bem-vindos também aqueles que estão assistindo pelo Facebook. Aqui o Eli Freitas já nos dá boa noite. Sejam bem-vindos. Oswaldo Cardoso, de Maranguape, Ceará. Que joia, BH está presente aqui no Periscope. Balneário Camboriú. Olha só, Palmeiras não tem mundial. Vamos lá, vamos diminuindo um pouquinho. Cuiabá, Porto Velho, aqui Porto Alegre no Facebook. Joia. O Luiz Ricardo Canedo, muito legal, Luiz Ricardo, seja bem-vindo. Ipatinga na área, muito legal. Vamos lá, vamos diminuindo então as mensagens agora, por favor, diminuindo as mensagens para eu poder falar com vocês a respeito dessa história do desacato, tá bom? Então vamos lá. Como é que tudo começou, pessoal? Vamos entender o seguinte: o Brasil, vamos trabalhar com o Código de 1940. O Brasil tipifica desde 1940, no artigo 331, o delito de desacato. É um crime contra a administração pública praticado, em regra, por particular. É um crime contra a administração pública, em regra, praticado por particular. A doutrina tem admitido o funcionário público também praticar o crime de desacato, especialmente o funcionário público quando despido da sua qualidade funcional. A doutrina entende perfeitamente possível até mesmo o funcionário público praticar o crime de desacato. Então vejam bem, o desacato é um crime contra a administração pública, previsto no artigo 331 do Código Penal, em regra praticado por particular, mas a doutrina não ignora que o próprio funcionário público pode ser sujeito ativo do delito de desacato. Entenderam? E no que consiste o delito de desacato? O desacato consiste em achincalhar, menosprezar, menoscabar, humilhar o servidor público, atingindo indiretamente a sua honra e diretamente o prestígio da administração pública. Entendam, novamente, que o desacato, ele atinge imediatamente, secundariamente, indiretamente a honra do servidor e imediatamente, principalmente, diretamente o prestígio da administração pública. Pessoal, tanto é verdade que se eu desacatar no mesmo contexto fático vários servidores, o crime continua um só, é o que prevalece. O juiz vai considerar a quantidade de servidores, talvez na fixação da pena base, mas não desnatura a unidade do crime, porque o bem jurídico tutelado é o prestígio da administração pública. Compreenderam? Joia. Então, esse é o clima que nasceu o Código Penal e desde 1940 convivemos com esse delito, sem grandes problemas. Aí começou a surgir, principalmente a partir dos meados da década de 90, 1990, mais precisamente 1995, que o delito de desacato não deveria ser crime. O comportamento desacato não deveria ser
elegido a categoria de infração penal. Por quê? Porque você punir o desacato, você está tipificando um comportamento que, na verdade, pode se caracterizar numa crítica, ainda que mais veemente, à administração pública. Então, a tipificação do desacato passa a ser uma tipificação autoritária, impedindo a livre ou a liberdade de manifestação do cidadão, ou pelo menos desencorajando o cidadão a emitir manifestações contrárias, críticas a práticas de agentes estatais. Essa corrente, ela entende que nada justifica se punir um crime de desacato se os agentes públicos e a administração pública devem estar sujeitos a uma maior fiscalização da sociedade e dos seus integrantes. Essa corrente defende que a tipificação do crime de desacato viola a proporcionalidade, ignora postulados do direito penal, como, por exemplo, o princípio da intervenção mínima, ignora o princípio da lesividade. Vejam, são postulados que acabam sugerindo a não tipificação do desacato. Não bastasse a tipificação contrariar postulados internos, a nossa própria Bíblia política, a tipificação do desacato, entendem alguns, não é compatível com documentos internacionais. E aí eles trabalham muito com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que no artigo 13 garante a liberdade de pensamento e de expressão. E com base no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou no sentido de que a legislação que pune desacato, na verdade, contraria a convenção. É uma ameaça à liberdade de expressão. Os funcionários devem suportar opiniões críticas sem tipificá-las como crime. Compreenderam isso? O STJ, no recurso especial 1.640.084 de São Paulo, embarcou nessa onda. A quinta turma do STJ, no recurso especial 1.640.084 de São Paulo, embarcou nessa onda e, num controle de convencionalidade, decidiu que o desacato não deve ser crime. E, se o agente se sentir ofendido, ele que busque os seus direitos valendo-se dos tipos penais que tipificam comportamentos contra a honra. Então vejam, o STJ, no recurso especial que eu mencionei, fazendo um controle de convencionalidade, decidiu que o desacato não é convencional, ou seja, contraria convenções que o Brasil ratificou. O desacato viola a liberdade de pensamento e de expressão. O desacato não deve ser crime, mas, eventualmente, a conduta que menoscaba, que menospreza o policial, por exemplo, deve ser encarada como crime contra a honra. Que fique o crime contra a honra, mas não o desacato. Rogério, o controle de convencionalidade? Pois é. A coisa pegou, né? Porque quando eu me formei, e aí já vai um tempinho, quando eu me formei, eu tinha que estudar o controle concentrado de constitucionalidade e o controle difuso de constitucionalidade. Agora não, agora a coisa pegou. Você tem que estudar o controle concentrado de constitucionalidade, ADINs, ADC, ADPFs, controle concentrado, controle difuso abstrativizado e agora os controles de convencionalidade, também direto e indireto. Tá ok? Então hoje você tem que estudar
controle de constitucionalidade, controle direto e indireto, controle difuso abstrativizado, controle de convencionalidade, direto e indireto. Vejam quantos temas novos. Nós temos que analisar a compatibilidade da nossa lei, não apenas com a nossa Constituição, e aqui eu tenho o controle de constitucionalidade, mas também com as convenções e tratados que o Brasil subscreve e ratifica, e aí entra o controle de convencionalidade. É perfeitamente possível uma norma não violar a nossa Constituição e violar o quê? Violar a Convenção. Te dou um exemplo importante. O STF decidiu que é possível execução penal provisória da pena, depois do julgamento em segundo grau, não decidiu? O STF decidiu que a execução penal provisória da pena não viola a Constituição. Tem gente dizendo, Supremo, você fez um controle de constitucionalidade da execução penal provisória da pena. Agora faça um controle de convencionalidade para ver se passa. Faça um controle de convencionalidade da execução penal provisória da pena e veja se passa. Veja se ela consegue coexistir, por exemplo, com o artigo 8º, parágrafo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Com o artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos e por aí vai. Tá bom? Rogério, essa tese do Supremo não, do STJ, vingou? Não, trouxe uma insegurança jurídica tremenda e logo a terceira sessão do STJ resolveu colocar uma pá de cal. E o que a terceira sessão do STJ fez? Decidiu que o desacato continua sendo crime, sim. Até porque, repito, o desacato não tutela a honra do servidor público. O desacato tutela o prestígio da administração pública. 2. Desacatar não é punir alguém porque criticou a administração pública. O animus criticandi não configura o crime. Animus criticandi não configura o crime. Então, quando você pune o desacato, você não está tentando punir a crítica à administração pública, porque o animus criticandi não configura o crime. Quando você pune o desacato, você está punindo uma conduta que vai além da crítica. O agente quer humilhar, menoscabar, menosprezar, desdenhar do servidor e automaticamente da própria administração. Compreendeu isso? Então, quando eu estou punindo o desacato, não estou punindo a crítica à administração pública, ela está sujeita à crítica, pronto, acabou. Quando eu estou punindo o desacato, eu estou punindo o exagero, eu estou punindo o excesso, eu estou punindo aquele que não mais critica, estou punindo aquele que menoscaba, que menospreza, que humilha, que desdenha. Compreendeu? Joia? Então não tem perigo. Não fiquem pensando que punir o desacato é ferir a liberdade de expressão. Não, a sua liberdade de expressão tem limite. Não existe liberdade de expressão absoluta, tem limite. O limite é a honra alheia, o limite é o prestígio da administração. Pode criticar à vontade, com proporcionalidade. O que se pune é o excesso. Compreendeu? Pessoal, tanto isso que eu estou falando para vocês é verdade, tanto isso é verdade, que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela entende importante se punir o excesso. Tá aqui, pessoal, eu trago até essa questão aqui, é importantíssima. Eu tenho a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela mesmo já se manifestou no sentido de que é possível invocar o direito penal para punir excessos no exercício da liberdade de expressão. Repito, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos tem admitido se chamar o direito penal para punir excessos no exercício da liberdade de expressão.
Por isso que desacato continua crime, desacato está previsto no artigo 331. O desacato não pune a simples crítica, o desacato, ele pune além da crítica, ele pune o excesso, ele pune o exagero. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende perfeitamente possível invocar-se o direito penal para se punir o excesso. A liberdade de expressão tem limites. A honra alheia é um limite da sua liberdade. Quer criticar, pode criticar. O ânimos criticandi exclui o elemento do crime, o elemento subjetivo. O ânimos criticandi passou disso. Tem a vontade deliberada de ofender. Tem a vontade deliberada de humilhar. Isso é desacato. Vou te dar um exemplo clássico. Tem muitos policiais que estão assistindo este vídeo. Chega uma pessoa para o policial e fala: policial, você é isso, é aquilo, um gambé, etc e tal, você não presta, a polícia é nojenta, vai tomar aqui, vai tomar ali, seu filho disso. Você acha que tudo isso está numa situação de crítica à administração pública? Claro que não, ele já passou das raias da crítica, ele está numa seara do exagero, da falta de proporcionalidade, da vontade única e exclusiva de ofender, humilhar e menoscabar. Tá bom? Joia? Todos entenderam? Espero que tenham gostado. Guardem isso. Isso é importante. Vai ser cobrado em concurso. Eu acho que o STJ, terceira sessão, finalmente colocou os pingos nos is. Não corremos mais o risco desse absurdo de entender que o desacato não é crime. O desacato é crime e a administração pública não pode ser ignorada. O bem jurídico tutelado é a administração pública. E querer ignorar a administração pública é proteger de forma deficiente esse importante bem jurídico. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Respondendo àqueles que já fizeram perguntas, eu vou voltar com as teses do MP de São Paulo. Vou voltar, eu sei que eu parei na tese 70 e vou voltar com vários artigos do Código Penal. Nós estamos analisando vários artigos do Código Penal. O último que eu analisei com vocês foi o 227, salvo engano. Eu vou voltar, fiquem tranquilos. Por hora, continue me acompanhando no meu site jurid.com. Meus alunos do CERS, sejam bem-vindos aqui também, vamos complementando as nossas aulas do CERS, né? Quem vai prestar a magistratura de São Paulo, fica esperto. Estão acabando as vagas para o aulão de véspera, hein? Aí acontece como sempre, Rogério, não tem mais vaga e agora? Agora não tem o que fazer, eu tô avisando. Estão acabando as vagas. Estamos nas últimas vagas para quem quer assistir o aulão de véspera preparatório para a magistratura de São Paulo. Entra no site do CERS, faça a sua inscrição. Tá ok? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.